E seja muito bem-vindo, eu sou o Leandro e neste vídeo você vai entender 3 coisas que estão matando a sua produtividade na empresa e o pior de tudo, que você nem percebe. Vou explicar aqui porque você nem percebe, mas para a gente já começar, deixa o like aqui, curte o nosso vídeo para a gente impulsionar isso para mais donos de empresas e se inscreve aqui no canal para acompanhar nossos conteúdos diários, conteúdos semanais para você assumir o controle da empresa e impulsionar vendas e lucros. Tá certo? Então vamos lá. Você quer fazer sua empresa crescer, aumentar as vendas, ter crescimento, quer fazer sua empresa lucrar mais? Então você simplesmente precisa ser um dono mais produtivo. O dono produtivo é aquele que no tempo que ele tem, ele consegue gerar mais resultado. Produtividade é isso, é no tempo que tem, no tempo que atua, gerar resultados. Tá certo? E como você tem muitas coisas para fazer, sobra pouco tempo para implantações novas, para melhorias, para fazer a empresa crescer. Então, nós vamos falar disso aqui. Então, gerar resultados nesse tempo é ser produtivo. Mas tem 3 coisas que matam essa produtividade. E o pior de tudo, que é o grande ponto que a gente vai entrar nesse vídeo, é que você não percebe que isso está matando sua produtividade. Porque essas 3 coisas, elas te dão a sensação de estar ocupado, de estar trabalhando. Mas estar ocupado é diferente de ser produtivo. Você não necessariamente está gerando resultado por estar ocupado. E qual o resultado que sua empresa precisa gerar? É crescimento, é ir em direção à visão, é bater as metas, é fazer a empresa crescer conforme o direcionamento que você criou para a empresa. Isso é o foco da empresa, isso é o resultado esperado. Então vamos para as 3 coisas. A primeira delas é a centralização. Centralização significa que tudo passa pelo dono para a empresa funcionar. Todas as decisões, ações, aprovações, quase tudo passa pelo dono. É aquele dono que puxa as coisas para ele. Precisa comprar uma coisa, o dono tem que estar no meio, mesmo que custar R$10, passa pelo dono. Precisa aprovar alguma coisa, precisa falar com o cliente, precisa resolver um problema, precisa tomar uma decisão. Tudo passa por esse dono centralizador, que tem esse comportamento de centralização. Esse comportamento faz o quê? Faz o dono ficar muito ocupado. Então, ele não percebe, se é o seu caso, você não percebe que isso está matando sua produtividade. Mas por que mata a sua produtividade? Porque ao centralizar, você atua em frentes que não necessariamente precisa de você. Você atua em tarefas operacionais, você atua em problemas pequenos, você atua em decisões que o próprio funcionário poderia tomar. Então isso toma o seu tempo, te derruba a sua produtividade, porque você vai gerar menos resultado. Mas o impacto maior dessa centralização é o prejuízo para a empresa. Porque nesse cenário você vira o gargalo da empresa. A empresa vai ficar sempre limitada a seu tempo, sua energia e a sua capacidade cognitiva naquele momento. Às vezes você está cansado, porque já tomou muitas decisões naquele dia, já resolveu muitos problemas. Então quando chega um problema ali importante, você já resolveu tantas pequenas coisas que você não consegue atuar da melhor forma. Então você vira um gargalo da empresa. E a empresa, por mais que você se esforce, não vai ser o suficiente para suprir a necessidade das demandas da empresa, porque a empresa pode ser um organismo muito maior do que uma pessoa só. Então quando você centraliza, você estrangula o crescimento da empresa, você traz muitas tarefas, decisões e problemas que não precisariam ir para você. Isso reduz a sua produtividade. Sem falar em outros aspectos, como reduzir o engajamento dos funcionários, impedir que eles se desenvolvam, criar uma cultura de só levar para o dono que ele resolve. Então, este comportamento é um erro gravíssimo que mata a sua produtividade. Tá certo? Segundo ponto é viver na urgência. Muito dono de empresa vive na urgência. Aquele dono que só faz as coisas quando está pegando fogo, só resolve os problemas quando aquele problema está doendo, que só faz as coisas de última hora, que só faz o lançamento de um dia para o outro, não faz as coisas com antecedência, não planeja, não se antecipa, não se prepara. E isso é um problema porque quando as coisas são urgentes, ela gasta mais tempo, mais energia, ou mais dinheiro para ser resolvida, mais recursos. Você vai contratar um fornecedor, se é urgente, é mais caro. Você vai resolver um problema de um cliente que está muito estressado, gasta mais energia. Se você conversasse com ele antes, gastaria menos energia. Qualquer problema, qualquer situação, depois que vira urgente,
gasta mais recursos para resolver, seja energia, seja tempo, seja dinheiro, tá certo? Então, não pode deixar chegar na urgência, tem que resolver antes. Sem falar que quando você vive na urgência, você basicamente se acostuma a fazer o que precisa ser feito naquele momento específico, você não planejou. Então você vai para onde está pegando fogo. Você começa a semana, o problema que aparece primeiro é o que você vai fazer. Você não se planeja. Nesse cenário, você não faz aquilo que é importante, aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser planejado. Não melhora seus processos, não treina a sua equipe, não faz nada que precisa ser muito bem planejado, porque você está acostumado a viver na urgência, viver apagando incêndios, viver resolvendo os problemas só na hora que eles estão de frente para o seu nariz. Então essa situação é uma situação que mata a produtividade, porque aquilo que é urgente consome mais recursos, então você vai gastar mais recursos para gerar um resultado pequeno. Você poderia gastar menos recursos para gerar esse resultado. Além disso, você deixa de fazer coisas planejadas, importantes e que geram muito resultado, porque você se acostuma a viver somente na urgência e não faz aquilo que vai levar a sua empresa do ponto A para o ponto B, em termos de crescimento. Então esse é o segundo ponto, é a segunda coisa que mata a sua produtividade. A terceira é ficar preso no operacional. Preso no operacional significa que aquele dono que trabalha basicamente 90% para fazer a empresa funcionar. 90% da energia dele é para fazer a empresa funcionar. É para as vendas do dia a dia, as entregas do dia a dia, seja abrir e fechar o escritório, a loja, abrir e fechar o caixa às vezes, coisas do dia a dia, do fluxo operacional natural da empresa, da operação da empresa. Então esse dono que está preso no operacional, ele não consegue fazer as atividades estratégicas e táticas. Estratégicas tem a ver com direção, tem a ver com aquilo que vai gerar resultado só daqui a um ano, o planejamento, o branding, o posicionamento, os grandes contratos, os passos de crescimento, ou direção. O tático tem a ver com traduzir esse plano em ações e fazer acontecer na empresa. O operacional é coisas diárias, são as rotinas diárias, as rotinas do dia a dia. Então, se você está preso no operacional, não montou uma estrutura, colocou a pessoa certa no lugar certo, treinou, entregou um processo padronizado para essas pessoas, estruturou rotinas de acompanhamento através de indicadores para você conseguir fazer a empresa funcionar sem depender de você, sua produtividade cai porque você está focando naquilo que gera pouco resultado. Você não está focando naquilo que vai fazer a empresa crescer, que é o estratégico e o tático. E isso acaba não sendo feito. Porque se você está fazendo a empresa funcionar, ninguém está trabalhando para fazer a empresa crescer. Então, comece a trabalhar para fazer a empresa crescer. Com o tempo você tem que estar 70% operacional, se você está 90%, depois 50% operacional, 50% tático estratégico, até chegar ali 80% tático estratégico e 20% operacional, depois 10% operacional. Vai invertendo esse cenário para você ser mais produtivo, gerar muito mais resultado para a sua empresa. Então essas são as 3 coisas que matam a sua produtividade e você nem percebe. Centralização, viver apagando incêndios, viver na urgência e estar preso ao operacional. Vamos mudar isso para você conseguir ser mais produtivo e impulsionar suas vendas e lucros no seu negócio. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o like aqui para a gente aparecer para mais donos de empresas e se inscreve no canal para acompanhar nossos conteúdos semanais para assumir o controle da sua empresa e impulsionar vendas e lucros. Tá certo? E vou deixar mais um conteúdo aqui para você. Toca aqui no link e vai lá ver o vídeo para você entender como organizar a sua pequena empresa. São 5 pilares para você assumir o controle do negócio. Vai lá e confere.